Olá, moçada. Meu nome é Iris Rodrigues, sou militante do Movimento Negro e recebi a importante tarefinha de bater um papinho rápido com vocês sobre o Dia Nacional de Consciência Negra aqui no Brasil. Primeiro, me desculpe pela qualidade da câmera, eu até tenho uma melhorzinha, mas está emprestada, então vai essa mesmo, não teve tempo de recuperar outra a tempo. Bom, vamos lá. Vamos primeiro a partezinha mais chatinha. O Dia Nacional de Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é o mais conhecido líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos. Existiram vários outros quilombos e o Quilombo dos Palmares foi um dos maiores, e que mais resistiu, que a gente teve. O Dia de Consciência Negra foi instituído de forma oficial, primeiro em 2003, juntamente com a Lei 10.639, que versava sobre o ensino da cultura e da história da África nas escolas. Junto com ele veio o Dia Nacional de Consciência Negra, dia 20 de novembro, mas só foi oficializado mesmo no dia 10 de novembro de 2011. Isso virou lei como Dia Nacional de Consciência Negra. Essa data é em alusão à possível data da morte de Zumbi, que foi em 20 de novembro de 1695. O Quilombo dos Palmares, como eu disse anteriormente, foi um dos maiores quilombos que a história do povo negro, a história de resistência do povo negro teve aqui no Brasil. Ele resistiu por cerca de 100 anos, ele tinha uma área de extensão enorme, ele ia do litoral pernambucano, ali no Cabo de Santo Agostinho, até a margem do Rio São Francisco, na altura, ali onde é o atual Alagoas, agora a margem do Rio São Francisco, na atual Alagoas. Já que a gente está falando de Quilombo dos Palmares, eu, enquanto mulher e negra, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado para falar de uma mulher negra que foi muito importante na organização e resistência do Quilombo dos Palmares. O nome dela era Alquatune. Ela foi princesa no Reino do Congo, foi capturada, escravizada, trazida para cá para o Brasil. Ela desembarcou aqui no Porto do Recife e foi vendida para uma fazenda de gado. Ela, quando no Congo, ela liderava um exército assim, de cerca de 10 mil guerreiros, então ela estava acostumada com a luta. E aqui no Brasil, mesmo grávida de 8 meses, ela organizou, liderou uma fuga com outras pessoas escravizadas em direção ao Quilombo dos Palmares por cerca de 200 pessoas. Não menos também, ela também foi a mãe de Gangazumba e a avó de Zumbi. Ela também foi a mãe de Sabina. Sabina foi também muito importante na organização do Quilombo dos Palmares. E Sabina foi a mãe de Zumbi. Então, a Alquatune, a bicha, era rocheda. Não era pouca coisa, não. Era muito massa. Mas assim, por que, falando de história, de antigamente, por que assim, que a gente precisa ainda hoje de um Dia Nacional de Consciência Negra? É porque o Brasil é um dos países, ainda, infelizmente, mais racistas que existe do mundo. Apesar do falso mito da democracia racial, tão alardeado, principalmente nos anos 30, pelos intelectuais brasileiros, principalmente o nosso pernambucano Gilberto Freire, essa convivência harmônica entre as raças, ela nunca existiu. Um exemplo disso é que a formação do nosso povo, do povo brasileiro, foi formada majoritariamente por 3 outros povos, os nossos ameríndios, os nossos indígenas nativos, os europeus e os africanos. E para a gente conseguir estudar as histórias do povo africano, que faz parte da formação do nosso povo, da nossa identidade nacional, teve que existir uma lei, e a lei é uma lei muito recente, que é uma lei de 2003. Então, assim, esse Dia Nacional de Consciência Negra é importante, primeiro, que a gente ainda está nessa luta para provar que existe racismo no Brasil, isso precisa ser combatido, e para reverter todas as consequências que esse racismo, tanto o racismo institucional, o racismo velado, o racismo direto e não direto, que o nosso povo negro sofreu e que foi relegada a segundo plano nessa sociedade.
Então, assim, né, um mito, entre tantos outros, assim, que a gente precisa desmistificar, é de que no Brasil o racismo foi diferente do racismo nos Estados Unidos ou do apartheid que existiu na África do Sul, pois não existia aqui no marco legal nada que impedisse, né, a integração do povo negro, né, ao resto da população. O que é um ledo engano, né? Eu vou pontuar algumas coisas aqui, fica a critério de vocês e pesquisar, dar trabalho pro professor de história de vocês, achar ótimo isso. Por exemplo, né, a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição Federal que a gente teve, proibia essas pessoas de frequentar, né, de participarem da educação, seja ela em instituições públicas, privadas ou filantrópicas, né? Esse é o primeiro ponto. Assim, outra coisa, a gente precisa lembrar que o nosso afoxé, né, maracatu lá que a gente tem tanta coisa, ele foi criminalizado, ou seja, era proibido por lei, era crime praticar o afoxé. A capoeira era crime de vadiagem, né? Então, assim, no marco legal existiu essa e tantas outras. No governo Vargas, de 30 a 45, existia uma forte inclinação à eugenia, ou seja, a melhora da raça, uma raça superior, né? É porque, segundo ele e os intelectuais que defendeu essa tese, o problema do atraso do Brasil era a população não branca que era não desenvolvida. Então, a saída era o branqueamento da população, precisava branquear. Então, por isso, assim, que você, né, for pesquisar, você vai notar, né, a tentativa de branquear trazendo imigrantes, principalmente suecos, portugueses, e também você vai ver a dificuldade de judeus e asiáticos, principalmente japoneses, em ingressar, em virar imigrantes no Brasil, né? É uma política eugênica muito forte, né? Assim, e nesse sentido, a harmonia entre as raças, tão alardeada por Gilberto Freire, ela nunca existiu. Já falei anteriormente de Gilberto Freire, né? O Estado brasileiro, enquanto instituição pública, nunca permitiu essa relação harmônica que Gilberto Freire tanto alardeava entre as raças. Isso nunca existiu. Existiu, sim, leis e marco legal que proibia, né, as pessoas de origem negra a se integrar aos países, a ter, né, essa ascensão social, acesso à educação, aos serviços públicos, a tudo que sempre existiu por aí, né, que sempre existiu enquanto política pública. Então, o Estado brasileiro, né, ele foi e ainda é racista. Existia um marco legal que proibia a nossa população, né, de estar totalmente integrado ao Estado brasileiro, né? E isso é forte até hoje, assim. A gente pega as comunidades mais carentes, as periferias mais periféricas que tem, você vê até hoje a dificuldade que se tem de se chegar à água, saneamento básico, posto de saúde, lá. Esse serviço público é muito difícil de chegar. Mas tem um serviço público que chega rapidão, principalmente quando é para oprimir, né, que é o serviço de repressão do Estado, que é a polícia. Qualquer coisa já chega batendo, chutando a porta do barraco, né? Esse foi um serviço que nunca foi negado à população pobre, principalmente preta, pelo Estado brasileiro, né? Então, o nosso Estado é sim, enquanto instituição pública, é sim um Estado racista, né? Aí está também a importância desse Dia Nacional de Consciência Negra de reforçar essa luta, né, de reforçar o combate a esse racismo, no caso que eu estou falando especificamente, o racismo institucional praticado pelas diversas instituições, né, do Estado brasileiro, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Assim, então, o Estado brasileiro teve e tem uma política de extermínio do povo negro, né, de apagamento da nossa história, da nossa presença na história, sendo de forma intencional ou não, inconsciente ou não, né, isso existe. Por exemplo, Maria Lúcia Miller, né, ela é uma pesquisadora, ela tem uma pesquisa que fala sobre o apagamento das professoras negras no Rio de Janeiro. A grosso modo, vou falar bem a grosso modo, vocês pesquisem vocês mesmos depois. Ela afirma assim, que algumas mulheres negras, netas de escravos, conseguiam essa
ascensão social por meio da educação, ou seja, viravam normalistas e algumas ainda chegavam até a dirigir as instituições educacionais, viravam diretoras de escola, etc. Ela nota que a partir dos anos 30, essa presença ela foi diminuindo, né? A partir de quando o ensino público ele vai sendo racionalizado, né? Assim, a partir desses anos 30, os obstáculos às moças negras foi aumentando para que elas não conseguissem de fato concluir, né, chegar a virar o ensino e virar normalista, né? E assim, e não é por acaso que a partir dos anos 40, né, as universidades públicas começaram, assim, no Brasil começaram a ser criadas. Também é uma forma indireta de tirar essas pessoas desses espaços, das instituições públicas de educação, principalmente dos cargos de direção, etc. Né? Aí é por isso que eu digo, né? Contra toda essa política de extermínio, de apagamento da nossa história, né? Por Dandara, por Zumbi, por Acotirene, por Alquatune, por Marielle, pelo menino Mário do Ibura, né? Por Cláudia Ferreira, por tantos outros que vieram antes da gente, pelos que tombaram, pelos que resistiram, né, que tentam exterminar, eu costumo dizer, né, tentam nos matar de qualquer forma a nossa história. Continue tentando, né, porque eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé, resistir é a sina da minha raça. Né? E só para concluir, vou dizer um trechozinho que a gente sempre gosta de usar, que é o seguinte: por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Obrigada. Resistir.